uma boa tarde, né? Que é horário de almoço, bom almoço para vocês. E o que eu vou deixar para vocês para o tempo evangélico, né? A noiva do Senhor, junto com o Espírito Santo, vai deixar para vocês, para que vocês pensem que a gente está nessa terra. Por quê? Porque a gente pequeno. Para a gente voltarmos para a glória, aonde está o Senhor, a gente temos o que? Nós temos que se santificarmos, nascer de novo. E é o que eu vou soltar para vocês, ó. João 3, começando no versículo 1. E encontrando com Nicodemo. O encontro com Nicodemos. O encontro que Nicodemo teve com Jesus, né? Eu vou falar assim, né? Pode ser os dois lados. É o encontro com Nicodemo. Tanto o meu noivo, o Senhor Jesus Cristo, o Iau, como Nicodemo, né? Ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que quer dizer? Deixa eu ler novamente. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não for com ele. As coisas que o Senhor fazia, então, vinha de Deus, né? Glória a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você está vendo? Tem muitas pessoas que estão na igreja, estão se congregando, mas não nasceram de novo. Vocês precisam nascer de novo. Morrer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só assim vocês herdam do reino do céu. Quantas pessoas não tá igual saiu da boca do meu noivo? Estão dentro da igreja, mas ainda tá lá no caminho largo. Aceitou Jesus, mas ainda tá lá com o pé no mundo. Ainda não renunciou às coisas desse mundo. Respondeu Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Por isso que eu digo, povo evangélico, vocês se preparem. Renuncie à vaidade. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Então, o tempo evangélico tá desse jeito. Tá na hora de vocês renunciarem. Ó. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? A pergunta que Nicodemo fez, né? Glória a Deus. Aí Jesus respondeu, ó. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Da palavra de Deus. Se vocês se vocês lerem e vocês não põem em prática, vocês não são nascidos da água. Nascido da água e nascido do Espírito Santo. Nascido da água também é o que? O batismo nas águas também. E nascer do Espírito, aquela velha pessoa morrer e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só assim poderão entrar no reino do céu. Quantas pessoas não estão dentro da igreja? Quantas pessoas estão vivendo a sua vida de aparência? Por quê? Porque não renunciou, não nasceu ainda, precisa renascer. Ó. O que é vindo da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que o Senhor manda que nós temos que nascer de novo. Não te maravilhes de ter dito nascer
deixa eu ver. Não, é o versículo 7. Não te maravilheis de ter dito, nasceria. Eu tô caguejando demais. É necessário vós nascer de novo. O vento sopra onde quer, o ouves, a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus, né? Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Continuando. E ela é bastante grande. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então, glória a Deus, né? Vocês viram que assim que ele se apresentou, ele reconheceu que Cristo era mestre. E Cristo também está falando aqui que ele era mestre. Mestre por quê? Porque ele estava encarregado por povo. Entendeu? Aquelas pessoas que estão... Não estou querendo colocar eles acima de Cristo de maneira nenhuma. Estou repetindo as palavras do Senhor. Por quê? Porque tem umas que são padres, tem outros que são pastor. Tem cargo, entendeu? Tem cargo e eles estão o quê? Na frente do ministério do Senhor. Entendeu? Guiando essas pessoas para o reino do céu. Como é que... Tem pessoas que lêem a palavra de Deus, elas não entendem, entendeu? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não acreditais o vosso testemunho. Não acreditais, não vimos, porém não acreditais no nosso testemunho. Se vós falei das coisas terrestres e não crerdes, como crereis se não como crereis se vós falar das celestiais? Se Cristo tivesse abrido a boca e tivesse falado das coisas do céu, ele não ia acreditar não, porque ele não estava nem acreditando nas coisas que estavam da terra, não estava acreditando. Como é que ele ia acreditar nas coisas celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Você está vendo? Ele desceu do céu e ele subiu para o céu de novo. E aqui só, na Bíblia aqui só fala, principalmente para o povo católico, tá dizendo que a Ave Maria subiu para o céu. Olha como a pessoa mente, quando a pessoa não lê as Santas Escrituras, então ignora. Aqui ele afirmou para todas as pessoas saber que o único é ele, que ele desceu do céu e ele subiu. E nós vamos subir para o céu agora. Mas no dia do arrebatamento, ele vai tirar todas aquelas pessoas do sepulcro e aqueles que estão na terra, que são dele, ele vai arrebatar, entendeu? Vou repetir para vocês, e versículo 13. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Só foi ele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Por isso que eu digo às pessoas, tem que ler a Bíblia, tem que ler. O meu noivo fala sobre isso, em João 5 e o versículo 39, ele diz: examinais a Escritura, porque vós cuidastes de ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. As pessoas querem conhecer o Senhor, mas não querem ler a leitura, não querem saber, entendeu? Cada versículo tem um significado, não é nem é um significado, né? Porque aqui já está dizendo, o único que desceu do céu foi aquele que subiu. Porra, então se pronto. Muitas pessoas dizem, Ave Maria, ela morreu, ela morreu não, ela disse que levaram vivo para o céu. E aqui já está dizendo que não, ele é o único que desceu do céu e é o único que subiu do céu. Então, por isso que eu digo, muitas coisas estão enganadas, porque as pessoas não lerem. E como
Moisés levantou a serpente no deserto, tá vendo? Esse aqui eles lêem, o povo católico ele lê e ele lê e ainda bota em prática. Por quê? Porque ela levantou uma serpente o quê? Uma imagem de escultura, entendeu? Mas ele levantou, por que que ele mandou a levantar? Porque o povo estava morrendo. Aí o que que aconteceu? Aquela pessoa que era picada por cobra, elas faziam o quê? Elas olhavam para a imagem, ela olhava, ela não se ajoelhava, nem se inclinava perante a imagem, ela olhava. E ela ficava boa do veneno da serpente, entendeu? Diferença que o que os padres querem colocar desculpa, porque o Senhor mandou fazer uma imagem. Isso é uma desculpa que vocês estão colocando. A noiva do Senhor está combatendo as idolatrias. Então, é uma desculpa. Ai, porque ele mandou levantar uma imagem. Aí nós podemos fazer imagem. Não, de modo nenhum. Ninguém pode fazer imagem. Principalmente para botar na casa dele, principalmente para os fiéis dele. Jamais. Tira isso, entendeu? Ele mandou sim. Porque o povo estava todo morrendo. Aí por causa disso vocês querem colocar... Não porque ele mandou, não. Ele não mandou vocês fazerem mais de escultura. Principalmente para vocês se curvarem. Principalmente para vocês se inclinarem perante a ele. Principalmente para vocês servir a ele. Ele não mandou isso não. Vocês estão o quê? Com mentira e hipocrisia. Entendeu? Ele mandou sim fazer uma serpente para o povo olhar. Para ficar bom do veneno da cobra. Para aquelas pessoas não morrerem. Entendeu? Não foi para vocês cantarem e cultuar não. Já pensou? Que as pessoas levam do jeito que é para levar, do jeito que é certo, não leva. Mas do jeito que não é para levar, as pessoas levam. Porque foi isso que me disseram. Não, ele mandou fazer uma imagem de uma cobra. Entendeu? Não foi a imagem da mãe dele, a imagem dele. A imagem dos pais dele aqui que estava terrestre, não. De modo nenhum. A Bíblia não fala sobre isso, não. Para com isso. A noiva do Senhor está perante vocês. Tá o Espírito Santo, que é o Consolador. O Iá, o meu Salvador, e tá o quê? A noiva do Senhor, pedindo a vocês, que vocês parem com isso. Ó. Vou ler novamente, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, ele foi levantado, ele está levantado sobre todas as nações. Todas as nações conhecem ele, que ele morreu por nós na cruz do Calvário, que ele nos deu o quê? A oportunidade de um novo recomeço, aonde era pra gente herdar lá no início da fundação do mundo, que foi tirado. E quem foi que tirou? Foi a serpente, cuja eu falei sobre o que? A serpente aqui, né? Então, foi justamente ele. E ele está fazendo de tudo que vocês não voltem para lá. O inimigo, ele está fazendo de tudo para que vocês não voltem para lá, para que vocês não herdem o que está prometido para vocês, porque ele não pode herdar nada mais. O que ele vai herdar é o tormento eterno. E isso aí, ele vai querer que muitos filhos de Deus vai herdar junto com ele. Agora cabe vocês se vocês se entregarem, porque se vocês não se entregarem, né, vocês sabem que a salvação de vocês está garantida. Ó, é só vocês batalharem por ela todo santo dia. Ó, deixa eu terminar aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Vocês veem essas partes que eu sempre falo para vocês, agora eu estou lendo. Porquanto não creram no Filho do unigênito Filho unigênito de Deus, e a condenaram
que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. É verdade. Quando a gente vai falar da palavra do Senhor, que aquelas pessoas que estão em trevas, elas não aceitam, elas não gostam. Por quê? Porque a gente está falando a verdade. Aquelas pessoas estão o quê? Ignorando. Ó. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. É verdade. A pessoa está fazendo mal, está cometendo iniquidade, elas odeiam a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. É como que o Papa fez, né? O Papa pegou e tirou todas as idolatrias. Pois então, e os padres? Não, os padres não tirou, não. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Então, esse foi o último versículo. Então, o Papa tirou a idolatria, a imagem de escultura. Os fiéis continuaram junto com os padres. Pois então, a sentença do livro do Apocalipse está toda sobre o tempo católico. Está toda sobre o tempo católico. A Babilônia, ela está com a sentença terrível. A Babilônia é o tempo católico que fala na Santa Escritura. Por quê? É só vocês entenderem. Eles têm ídolo. A sentença é toda sobre eles, entendeu? Por quê? Porque eles ainda pregam a palavra de Deus. E o quê? Prega a palavra de Deus, a palavra do Senhor está dentro desse templo, mas está o quê? Completamente fora, entendeu? A luz do Senhor está completamente fora. Por quê? Porque o Senhor aqui na Santa Escritura, ele mandou adorar só a Deus. Não era para ter imagem dentro do templo católico de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, era para o quê? Porque o Senhor, aqui no Novo Testamento, Jesus mesmo, ele disse que era pra gente o quê? É o que está escrito nas Santa Escrituras. Ele falou que a gente é para adorar só a Deus e servir só a Deus. Como é que as pessoas querem servir a imagem de escultura, se inclinando pela imagem de escultura? Não pode, entendeu? Ó, quem gosta de receber assim a adoração vindo das imagens de escultura é o inimigo. Ele recebe, o Senhor não. Para tu adorar ele, tu tem que se prostrar perante a ele. Não é perante as imagens, não. Entendeu? É só tu e ele. Ó. E disse-lhe tudo isso. Deixa eu repetir do versículo 8, ó. Novamente levou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. E você está vendo? Ele gosta de receber o quê? Adoração. E as pessoas adoram sem nem perceber. Pensa que, eu tô orando para Ave Maria, tô rezando para... Não, vocês estão fazendo isso para ela. Porque o único intercedor que tem na Santa Escritura é o Senhor, por nós. Ó, e olha o que foi que o Senhor disse para vocês verem, como tá tudo ao contrário, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito na Santa Escritura, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É por isso que eu sempre falo para vocês, essa mensagem que eu mandei para vocês, está escrito na Santa Escritura, tem que renascer. Vocês precisam renascer novamente, deixar todas as idolatrias de lado, o povo evangélico deixar toda a vaidade de lado. Porque se você não renunciar à vaidade, não nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus, vocês acabam perdendo a própria salvação que vocês estão tentando conquistar ela. 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei quantos anos, as pessoas estão dentro das congregações. Tem umas que estão com 10 anos, outras estão com 15, outras estão com 20, outras... Então, por causa de um mínimo detalhe, vocês podem perder de entrar nas portas do céu. Por quê? Porque não renunciou. O templo católico é a mesma coisa. A palavra do Senhor é por 2 templos, não é só para um. O Senhor não trouxe divisão para a terra, muito pelo contrário. O Senhor trouxe amor. Por quê? Amor. Porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós. E também mandou nós nos amar. Nós amar uns aos outros. Se tu não me ama e eu não te amo, como é que eu posso amar Ele? Tem também na Santa Escritura esse versículo. O primeiro mandamento que o Senhor nos deu.
o meu noivo, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós ameis também, entendeu? É um mandamento. E entreguei para vocês essa parábola que eu fiz. E também li sobre o quê? E também falei sobre o quê? Sobre o que está escrito aqui em Êxodo 20, sobre as idolatrias. Que também li sobre o que Jesus repreendeu sobre as idolatrias. Êxodo 20, o versículo 4 e o versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Que vocês não podem ter de maneira nenhuma, imagem de escultura. Ó, e é um mandamento, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nada de imagem de escultura. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, não pode de maneira nenhuma. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que me odeiam. Quantos filhos não estão pagando preço por causa dos pais, dos pecados dos pais? Porque quando eles adoram ídolo, aí vai o quê? É 3ª e 4ª geração. Daquelas pessoas que estavam com o quê? A abominação perante o Senhor. Entendeu? Ó. E faço misericórdia a milhares do que me amam. E guarda os meus mandamentos. É um mandamento. Adorarás só o Senhor, o teu Deus. É um mandamento que as pessoas o quê? Gostam de pisar por cima, né? Mas a mensagem do Senhor foi entregue para você. Êxodo 20, está na Bíblia do Evangélico, está na Bíblia do Católico também. Porque vocês procuram o mesmo céu. Agora vocês tem que procurar também o caminho que o Senhor caminhava. Ele disse, eu sou o caminho. Vai para o caminho do Senhor. Sai do caminho largo, vai para o caminho estreito. O Senhor é a porta. E encerrei para vocês. E uma boa tarde para vocês, bom almoço. Para que vocês comecem a rotina da manhã. E é o que eu tenho prazer para vocês. Procura um tempo evangélico. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus apareceu para mim em sonho, me mostrando o sonho do arrebatamento. Por quê? Porque Jesus está voltando. Ele me mostrou não só o sonho do arrebatamento, todos os sonhos que eu solto é continuação do dia da vinda dele. E tem sonhos que eu tive, que o Senhor me concedeu, visões que o Senhor me concedeu, de algo que vai acontecer na terra. E é terrível. Vai ser aberto o 6º selo. Vocês se preparam, aceita Jesus. Corre para uma congregação, para um pastor e procura o que? A salvação da tua alma. Para que esse dia não seja pego de surpresa. A ti. Fui.